Então a gente vai falar um pouquinho sobre o grupo das algas, né? Especificamente a diversidade de alguns grupos, tá? E alguns fenômenos relacionados a esses grupos. Então a gente tem aqui nesse primeiro slide algumas características gerais do grupo de algas. Elas são, né, eucariontes, são autotróficas, né? A maioria é autotrófica. Tá? Produz aí fotossíntese, né? Produz seu próprio alimento através da fotossíntese, tá? Algumas podem ser unicelulares e algumas também podem ser multicelulares, né? Tem algas aí que chegam a 40 metros de comprimento, né? Então, gente, é um grupo bem diversificado, tá bom? As algas são consideradas, né, os ancestrais do grupo das plantas atuais, só que elas não têm ainda o quê? Não têm ainda vasos condutores de seiva, né? Não tem ainda raiz verdadeira, nem caule, né? Nem folhas, mas a gente vai ver que tem um grupo das algas verdes, que são aí consideradas o ancestral do grupo das plantas, tá bom? Então, gente, compõe um grupo formado por diversos filos, a gente vai ver alguns. A maioria é capaz de realizar fotossíntese e pode ser encontradas em ambientes úmidos e aquáticos. A maioria é marinha, mas também a gente tem algas de água doce, né? E alguns que fazem uma relação ecológica com outros organismos, tá? E conseguem sair da água, né? No caso dos líquens. Aqui a gente vai ter o primeiro grupo, tá? Que a gente vai ver as clorófitas, algas verdes, né? Que elas podem ser multicelulares, podem ser unicelulares. Também a gente vai ter algumas algas filamentosas. E uma das curiosidades sobre esse grupo é que ele é considerado o ancestral do grupo das plantas atuais. Aqui nessa árvore filogenética a gente tem aqui, ó, as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e as angiospermas. E a gente tem aqui as apomorfias, né, as novidades evolutivas que foram surgindo ao longo do tempo. E lá na raiz, quem estaria nessa raiz seria aí o grupo das clorófitas, algas verdes, tá? Dando origem a esse grupo, né, das plantas atuais. Próximo grupo são as crisófitas, né, conhecidas também como algas douradas, são unicelulares, tá? Fotossintetizantes, né, pode ser o principal constituinte do fitoplâncton, né, estão ali flutuando na coluna d'água, ingerem também algumas, né, podem ter aí uma ingestão de bactérias e outras substâncias orgânicas como alternativa de nutrição. Ainda falando mais ou menos desse grupo, né, a gente vai ter as diatomáceas do filo Bacillariophyta, tá? As diatomáceas também são unicelulares, constituem aí essa parte do fitoplâncton, né? São aí algumas algas que estão aí nessa coluna d'água. Então, vamos ter um grande número de espécies, elas têm uma variação muito grande, vocês podem perceber aqui por essa imagem. Participa do fitoplâncton, como eu já falei. 25% da produtividade primária marinha se dá a esse grupo das diatomáceas, tá bom? Então, gente, também lembrando que as algas são aí a base da cadeia alimentar marinha, né? Eu não coloquei nesse slide aqui, mas a gente comentou em sala de aula. Aqui ainda sobre as diatomáceas, elas vão ter uma carapaça linda, né, por sinal, essa carapaça de dióxido de silício, tá, que é o mesmo componente aí do vidro, e devido a essa característica as diatomáceas têm, elas podem ser usadas em diversas áreas também, né. E aí, gente, essas carapaças, elas chegam a se acumular, né, quando essas algas morrem e formam essas rochas aqui chamadas diatomitos. Esses diatomitos, ele pode ser utilizado aí em diversas áreas, na construção civil, né, inclusive, tá bom? A gente vai ter aqui outro grupo, que é o grupo das feófitas, né? Então, elas são algas pardas devido a essa coloração, não é porque ela é feia, porque ela tem esse nome de origem aí, né? Algas pardas, algas marrons, a essa coloração que elas têm, tá? Então, elas já são algas multicelulares. Inclusive, nesse grupo pode ter algas que chegam até 40 metros de comprimento, né? Do grupo das feófitas. Essas algas são chamadas de kelpis, né, que na sala de aula a gente comentou que até em alguns filmes, né, aparecem aí grupos de algas aí das feófitas. Aqui, gente, ó, as kelpis, tá? Professora, ela não tem caule, não tem, mas ela tem um talo que consegue sustentar ela, tá? E
né? Elas estão aqui fixadas e elas se sustentam por um talo. Aqui a gente pode perceber, né, em alguns filmes a presença de algumas algas e a gente relaciona aí, né, que essas algas grandes, algas gigantes, né, essas kelpis, são aí do grupo das feofitas, tá? Algas pardas. Também é bem comum da gente ver essas algas, a maioria é marinha, né? É bem comum da gente ver algas desse grupo aí quando a gente vai à praia, né? Quando a gente vai a um passeio aí no ambiente marinho, tá? Então, a gente vai para o próximo grupo, que são o grupo das rodófitas, né, que são as algas vermelhas. Elas também são multicelulares, a maioria, né, é marinha, vivem aderidas a rochas ou a outras algas. Inclusive, algumas conseguem acumular carbonato de cálcio nas suas paredes celulares, elas se tornam mais rígidas, né, com esse aspecto de coral, e a gente chama elas de algas coralíneas, né, quando ela faz essa incorporação de carbonato de cálcio. Aí, pessoal, nós vamos ter aqui, né, esse grupo dos dinoflagelados. Eles vão ter, são do grupo dos dinofítas, eles vão ter 2 flagelos, são unicelulares, né? E aí eles vão ter 2 flagelos em regiões opostas, e aí vai dar um movimento de rotação nessa locomoção desses dinoflagelados. Nós vamos ter 2 fenômenos associados aos dinoflagelados. O primeiro fenômeno é esse, de bioluminescência, né? Então, esse se dá através da oxidação de matéria orgânica, que é a luciferina, né? E aí vai emitir essa luz, tá? Então, esses dinoflagelados são capazes de causar esse fenômeno de bioluminescência. E esse fenômeno não é prejudicial para o ser humano. O outro fenômeno é a maré vermelha, né? Então, isso se dá através da floração desses dinoflagelados, eles começam a se reproduzir muito, né? Então tem um boom ali por causa de algum motivo, um excesso de matéria orgânica, alguma coisa. Os dinoflagelados fazem fotossíntese, mas tem ali um excesso de nutriente, aconteceu algo que eles se reproduziram em grande quantidade, chama isso de floração, e passam a emitir toxinas, tá? Aí nesse caso aqui, né, vai causar prejuízo aos animais que estão ali por perto, né? E se nós acabarmos consumindo esses animais, a gente pode também acabar tendo alguns sintomas, aí, algumas intoxicações por causa dessas toxinas, que elas são nocivas, tá? Então pode causar aí alguns problemas de saúde. E esse fenômeno ele pode durar, né, um certo período até a quantidade desses nutrientes diminuírem e eles acabarem morrendo, né, diminuir aí essa reprodução, ou que alguns predadores, né, podem estar consumindo ali e vai diminuindo esse fenômeno de maré vermelha, né, que tem essa coloração avermelhada, laranja, tá? Então é causado aí pelos dinoflagelados, né? Então preste atenção na hora da prova, tá? E é isso, gente, sobre as algas, né? Então, que vocês possam dar uma olhadinha nesse slide, né? Rever esse vídeo e ficar ligado aí na diversidade das algas, tá bom?